A paz do Senhor Jesus, estudantes da Bíblia. Hoje nós teremos a oportunidade de conhecer, de compreender o significado, o que é pecado, não é? Compreender o que é pecado em sua universalidade. Os gentios, os judeus e toda a raça humana, todos ficaram debaixo do impiedoso jugo do pecado. A necessidade de uma salvação universal na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é um tema bastante claro na argumentação do apóstolo Paulo nos livros de Romanos, né? Capítulo 1, né? Nós vemos muito isso. E essas reflexões que ele trouxe para nós, né, desde o primeiro século. Isto é maravilhoso, porque nesses textos, nesses versículos é explicado sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, a salvação dele, né? Paulo nos mostra em Romanos que tanto os pagãos que estavam nas trevas do pecado, quanto os judeus que se orgulhavam de possuir a lei, né, divina, entregada por Moisés, a Moisés, né, entregada a Moisés no Sinai pelo Eterno, estão sob o domínio do pecado, tanto eles como os pagãos, todos nós, né? Veremos nessa lição que somente a revelação da justiça de Deus na pessoa de Jesus Cristo é suficiente para salvar tanto os judeus como os gentios. Quando nós lemos a argumentação que Paulo trouxe para a igreja de Roma, ao livro no livro de Romanos, né, o apóstolo tem em mente a triste situação no qual se encontrava o mundo gentílico. Esse estado de insensibilidade frente à realidade das coisas espirituais foi proporcionado pela ignorância nas quais eles viviam. O pecado havia lançado para longe de Deus. Quanto mais distante do Criador, mais o pecado, né, manifesta os seus tentáculos e acaba ganha força, na verdade. Essa atitude de rebelião contra Deus culmina na idolatria, ou seja, coloca a criatura em lugar do Criador. O homem, com suas paixões e concupiscências, e não Deus, né? Em vez de lugar de Deus, eles não põem Deus em primeiro lugar, se torna o centro da existência. Eles, em vez de ser a pessoa de Deus, colocam o humano, a criatura, não é? Pois a palavra de Deus diz assim: mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de um homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e répteis, não é? Coloca criatura em vez de criatura, do Criador. A ignorância espiritual conduz à idolatria religiosa. Se o mundo está em trevas, Deus não pode ser responsabilizado por isso, não. Essa é a argumentação de Paulo aos Romanos. Deus sempre revelou aos homens ao longo da história. Aqui fica evidente que o Senhor se deu a conhecer através das coisas criadas. Essa revelação natural também é denominada teologia bíblica da revelação geral. É uma testemunha contra a falta de sensibilidade da criatura diante do Criador, do seu Criador. Embora o homem não possa conhecer a Deus perfeitamente através da revelação natural ou geral, conhecimento que só se torna possível através da revelação especial de Deus, ou seja, a pessoa de Jesus Cristo, né? Todavia, ele deveria se sentir despertado para a realidade espiritual através das coisas criadas. É isso que Paulo mostra para nós no livro de Romanos, no capítulo 1 e no versículo 21. Os versículos 22 a 32 que nós lemos, né, nos vídeos anteriores,
que nós lemos aqui nesses vídeos, no capítulo 1, versículo 32 do capítulo 1 de Romanos, revela as consequências do pecado na vida do homem. Eles tiveram a oportunidade de glorificar a Deus, mas não fizeram. Não é? E agora colhe os maus frutos dessa obstinação. A expressão Deus os entregou não tem um sentido de causalidade, o que demonstra que Deus não é responsável por essa obstinação humana. Ele apenas permitiu que os homens, como consequência das suas próprias ações e de suas próprias escolhas, andem nos seus próprios caminhos. Todavia, precisa saber que serão responsabilizados por isso, e de fato o foram. Paulo destaca que essa atitude reprovada cegou os homens. Vejam só, cegou os homens, para que eles não vejam, e lançando-os na insensatez da idolatria, pois trocaram o Criador pela criatura. Eles não entendem, eles não veem isso. Muitos adoram a criatura e estão cegos, não sabem, para eles aquilo está certo. Não é? Depois levou ao desvio, depois dessa idolatria, o desvio da sexualidade. E por último, fez com que ele adotasse uma diversidade de vícios morais e sociais. Por isso que nós lemos a palavra de Deus e isso nos faz refletir sobre o nosso Criador. Paulo valeu-se do método de diatribe nas cartas aos Romanos, pois tal recurso permitia que ele dialogasse com os leitores. É de imaginar que um judeu, quando lesse que Paulo dissera anteriormente sobre o mundo gentílico, ficasse eufórico pelo tom duro adotado no discurso de Paulo. Os gentios de fato encontravam-se numa situação deplorável diante de Deus. Entretanto, os judeus moralistas não estavam em melhor situação. Eles também eram igualmente condenáveis diante de Deus. Eles condenavam os gentios, mas praticavam os pecados semelhantes. Por isso eram carentes da graça de Deus da mesma forma. Outro aspecto da argumentação do apóstolo em relação aos judeus encontra-se no versículo que nós lemos, versículo 17 a 29 do capítulo 2. Paulo sabia que todo judeu se orgulhava da lei que lhe foram entregue no Sinai, contrário dos gentios que possuíam apenas a revelação natural, e eles foram dado também a lei. Contudo, havia uma incongruência entre conhecer a lei e a praticá-la. Apenas o conhecimento da letra da lei, sem a devida interiorização das suas normas e preceitos, conduziu o judaísmo a um moralismo estéril e farisaico. Nesse aspecto, de nada adiantava conhecer a lei e não vivê-la. Os judeus se tornaram tão culpáveis quanto o gentio. Infelizmente, ainda é exatamente assim que muitos chamados cristãos agem desta mesma forma. A pergunta que todo judeu faria, Paulo fez para logo depois da resposta. Qual logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas. Mas eu tendo afirmado anteriormente que o que vale mesmo a circuncisão do coração, o apóstolo não nega os privilégios de pertencer ao povo de Deus, ou seja, Israel, Isso é mostrado no privilégio que eles tiveram de serem os dispenseiros do mistério de Deus. A palavra grega logion, traduzida aqui como palavras de Deus, significado oráculo. A expressão refere-se à revelação da lei que Deus deu a Israel no Monte Sinai. Vejam só. Era uma alta honra ter sido escolhido dentre todas as nações para ser dispenseiro dos mistérios de Deus. Todavia, como observou F.F. Bruce, essa alta honra levava, consigo uma grande responsabilidade, que se mostrassem fiéis à confiança depositada nele, seu caso seria pior do que os das nações, quais Deus não se tinha revelado. Bom, nós temos mais para aprender sobre a palavra do Senhor nosso Deus, e a gente continua amanhã. Todos os dias nós lemos a
palavra de Jesus Cristo, os versículos de Jesus Cristo, e meditamos aqui no nosso devocional de leitura da palavra de Deus e de orações que nós fazemos. Então, nesse canal nós lemos a palavra, e todos os domingos as nossas lives ao vivo, junto com você batendo um bate-papo, lendo a Bíblia e juntos orando, né? Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Até amanhã, viu, gente?